Fazendo um dos vídeos sobre o uso de videogames em sala de aula, eu cheguei a algumas questões a respeito do próprio uso de computadores na escola. E para entender melhor o problema, eu voltei a duas leituras de alguns anos atrás. O primeiro é Cyberespaço e Formações Abertas, rumo a novas práticas educacionais, por Serafim Alava. Novas ferramentas para velhas ideias, o aparecimento das tecnologias da informação e da comunicação pode ser a alavanca de inovações pedagógicas a serviço da construção de saberes. Alava reflete sobre a introdução das tecnologias no ensino, sobre a morte do professor clássico, sobre os problemas entre a mediatização do conteúdo e a mediação humana. Trata-se de uma leitura reflexiva e dedicada à solução dos problemas encontrados pelos professores na adaptação de novas tecnologias no ensino, a favor da adoção das tecnologias midiáticas como acessórios de transmissão de conteúdo, mas também abordando uma série de dificuldades cujas soluções são essenciais para a viabilidade do uso da informática no processo didático. O outro é A Criança e a Máquina, como os computadores colocam a educação dos nossos filhos em risco, por Alison Armstrong e Charles Casement, tradução de Ronaldo Cataldo Costa. Este tem uma abordagem um tanto mais rígida, e é por ela que eu vou começar. Alison Armstrong e Charles Casement começam seu livro contando a seguinte história. Em abril de 1997, Bill Clinton recebeu a visita oficial do primeiro-ministro canadense da época, Jean Chrétien. Enquanto os políticos faziam política, suas esposas, Hillary Clinton e Aline Chrétien, foram à escola de um bairro pobre de Washington, onde, segundo jornalistas, através das maravilhas da tecnologia, elas assistiram a estudantes das escolas irmãs em Washington e Ottawa, dividindo suas esperanças em um encontro audiovisual ao vivo na internet. Uma coisa notada é que todo político que se preze quer estar associado com avanços tecnológicos e na educação. Entretanto, neste caso específico, de acordo com os autores, a cena teria sido uma fraude. O equipamento foi instalado pela equipe da escola para a visita das primeiras damas e removido imediatamente após sua partida. Antes do dia ter terminado, a turma de estudantes estava outra vez dividindo o único velho computador da escola. Entretanto, a história, segundo os autores, não é contada para ressaltar o cinismo político que é uma coisa mundial, mas para notar como, no final dos anos 90, a informática dominou a percepção comum do significado de educação inovadora, como se a mera existência de uma sala com uma dezena de 486 fosse a reparação de todos os problemas da escola. Nos anos de 1990, os cursos de informática básica, Windows, Word e Excel se multiplicaram e se tornaram um ambiente onde a presença de jovens era bastante comum. Jovens e adultos dispostos entraram juntos em sincronia com as novidades da tecnologia. No século XXI, os cursos de informática praticamente não existem mais, dada a padronização e a facilidade com as quais jovens interagem com tecnologia. Num contato que se inicia antes mesmo do aprendizado da leitura textual, mostrando que o domínio de qualquer ferramenta depende de um sistema comunicativo, mas não necessariamente de comunicação textual. Claro que este livro não retrata tal fenômeno como algo positivo. A Criança e a Máquina soa em boa parte como um canto de medo e revolta que pode ser comparado ao movimento dos Ludites. Mas é uma questão totalmente diferente. Professores não estão exatamente sendo substituídos por máquinas e mídias. Não podemos afirmar que o futuro da educação está no ensino à distância, nem que o fato deste existir garante a progressiva extinção do ensino presencial. Mas essa pode ser a perspectiva de boa parte dos professores como uma classe de trabalho. O professor se sente ameaçado da mesma forma que os trabalhadores da indústria têxtil se sentiram ameaçados pelas inovações da indústria que reduziram a mão de obra necessária e elevaram os requisitos técnicos para o trabalho. A introdução de qualquer novo fator didático e ou tecnológico na educação é inevitável. Argumentar que tais introduções são nocivas ao ensino é algo que vai contra o próprio princípio da escola de utilizar a sociedade para preparar para a sociedade. As falácias normalmente usadas como argumentos contra a introdução de novas tecnologias na escola são várias, e este livro repete todas elas. A má influência do ato de digitar e da leitura na tela, que prejudica o ato de escrever à mão e o próprio raciocínio da escrita. O acesso à memória artificial, conduzindo à ineficiência da memória humana. O costume de jogar videogames prejudica o desempenho em matérias exatas. Tecnologia da educação como mais um fator contribuinte para o sedentarismo dos jovens, blá, blá, blá.
Mas a morte do professor tradicional e a suposta redução do valor e da complexidade do ato de ensinar são outros dois pontos desse livro que são também apontados em Cyberespaço e Formações Abertas. É notado por Serafim Alava que não há um desaparecimento da comunicação não mediatizada, mas há uma divisão que, a depender do contexto e do profissional, pode ser devidamente balanceada ou desastrosamente desequilibrada. Computadores já não são novidade há mais de 10 anos. Estão nas casas, nos locais de trabalho e também nas escolas. Estão nas mochilas e nos bolsos em várias formas e fazem parte do nosso cotidiano. Mas por que, apesar de todas as vantagens e possibilidades que a presença dessas tecnologias podem trazer, ainda não é normal o uso didático delas, e quando este uso é feito de um modo distante ou numa simplória tentativa de reproduzir o velho no novo? Como foi dito no início, a Lava faz distinção de fatores e componentes no ato da transmissão e mediação de conteúdo na sala de aula. Uma vez que esse procedimento é baseado em comunicação, a Lava segue com a análise comunicacional do ensino, distinguindo a comunicação não mediatizada da comunicação mediatizada. O ato de ensinar é composto de uma alternância de sequências de comunicação não mediatizada, a exposição oral de um professor, e mediatizada, a apresentação de documentos áudio, texto e visuais. O não mediatizado é a comunicação direta entre estudantes e professor. Essa comunicação é dependente da própria figura do professor e se expressa nas explicações, demonstrações, comparações ou qualquer outro recurso discursivo utilizado para transmitir e ou processar informação. Uma diferença essencial entre esses dois livros é justamente o entendimento adotado do processo de ensinar. Na crítica do que é mediatizado por parte dos autores de A Criança e a Máquina, o que parece evidente na argumentação é a ideia de educação como um procedimento no qual o professor não pode ter reduzido seu poder de controle da aula e aplicação didática. Este poder de controle estaria contido na comunicação direta do professor para com os aprendentes. Assim, na perspectiva de A Criança e a Máquina, o computador é visto como um meio de reduzir a figura do professor, engajando num tecnicismo total, onde o estudante seria colocado na frente de um aparelho ao longo de 5 horas, sendo ensinado pelo computador, ou, pelo que é dado a entender, apenas recebendo informação numa comunicação unilateral, onde o aparelho seria o único responsável em um procedimento ainda mais mecanizado de ensino. A Lava destaca com precisão a realidade da interação no processo de ensino e o conceito de software, que é um elemento essencial no uso do computador, relacionando os vários níveis de interação possibilitados pelos programas, mas não deixa de notar um problema que é também apontado em A Criança e a Máquina. Este problema está sintetizado no título Abandono das Práticas de Ensino, a introdução de tecnologias de informática nas escolas para sua impressão de uma era da formação automática, quando a ilusão populista propagada por muitos políticos era da informática como solução final de todos os problemas da educação, prendendo a atenção dos estudantes em um ponto fixo, a tela do computador, reduzindo a intervenção do professor, que contaria não com um preparo para a adaptação, mas com um conjunto de programas e procedimentos já prontos para simplória execução. Como o professor e essas práticas de ensino evoluíram muito pouco, eles têm merecido muito pouca atenção. O próprio professor às vezes chega a ser esquecido ou rejeitado quando se pensa em autoformação ou em aprendizagem assistida pelo computador. É preciso que ocorram os primeiros fracassos dessas inovações para que pesquisadores voltem a incluir a pedagogia e o ensino de suas problemáticas na pesquisa. Ou seja, Serafim percebe o afastamento da figura do professor no desenvolvimento do ensino auxiliado com software, descrevendo tal fato como uma das falhas ou um dos fracassos do processo de introdução da informática nas escolas. Algo normal de acontecer, possivelmente inevitável e provavelmente necessário no desenvolvimento deste novo fator do ensino. Os autores de A Criança e a Máquina, entretanto, consideram isso não exatamente como uma falha ou um fracasso, mas uma característica própria do conceito que guia a introdução de novas tecnologias, ou mais especificamente da informática, no ensino. A verdadeira desigualdade não está no acesso aos computadores, mas no quão bem treinados em tecnologia eram os professores e no modo como os computadores eram utilizados na sala de aula. Os professores inexperientes que utilizam computadores no ensino fundamental podem estar involuntariamente abandonando seus alunos, pois os fabricantes de muitos pacotes de software
enfatizam o fato de que eles irão liberar o professor para trabalhar com outros alunos. Então vamos chegando ao ponto em comum que existe entre um livro que apoia a introdução da informática no ensino e outro que expressa certa resistência à introdução das tecnologias na escola. É que sem o ambiente e o preparo ideal, o professor não será capaz de utilizar essas tecnologias da forma apropriada. A verdade é que podemos descobrir que muitos professores mal sabem usar o Word e PowerPoint e, especialmente entre os professores mais recentes, existe uma notável dificuldade de adaptação, planejamento e pesquisa. Estamos no século XXI, tecnologias da ficção científica do final do século XX vão se tornando parte do nosso cotidiano, mas a formação do professor ainda não inclui o uso criterioso das tecnologias disponíveis e não adianta colocar qualquer tecnologia ou conceito em um setor onde integrantes não têm a noção do uso apropriado. Fazer isso pode não resultar totalmente na redução da importância do professor, porque a distribuição dos equipamentos nas escolas ainda é desequilibrada, mas pode resultar em aplicações didáticas ineficientes ou equivocadas. Estudantes reclamam das aulas tradicionais. O professor pode até ter o recurso tecnológico para incrementar sua didática, mas falta o devido treinamento ou a necessária referência para o uso apropriado deste recurso. E apenas com a atenção dedicada, não apenas do governo, mas de cada professor como profissional, ao domínio das tecnologias que inevitavelmente abrem caminho por toda parte, estes problemas poderão deixar de existir. Obrigado pela atenção e até mais.